Olá! Este trabalho é o trabalho do grupo 2 da cadeira de Cinesiologia do curso de Fisioterapia de 2020/2. E iremos apresentar agora a atividade avaliativa 3. As participantes desse grupo são a Alice, a Carolina, a Gabriele e a Jaquiele. Para este trabalho, trabalhamos o caso clínico 2, que consiste em elaborar um programa de treinamento de exercícios terapêuticos para uma senhora de 70 anos, que apresenta tendinose do manguito rotador, com o objetivo principal de fortalecer os rotadores externos e internos do ombro. Para este trabalho, utilizamos a avó da aluna da Carolina, que estará realizando os exercícios. Exercício isométrico 1. Em pé, ao lado da parede, com as pernas levemente afastadas, alinhadas na largura do quadril, o quadril em posição anatômica, manter o ombro em posição neutra, o cotovelo flexionado a 90 graus, o punho em posição neutra e flexão total dos dedos, mantendo a posição por 6 a 10 segundos, como se fosse empurrar a parede com o antebraço. Faça uma série de 10 repetições. Músculos motores primários, infraespinal e redondo menor. Tipo de contração isométrica. Exercício isométrico 2. Em pé, de frente para a parede, com as pernas levemente afastadas, alinhadas na largura do quadril, o quadril em posição anatômica, manter o ombro flexionado a 10 graus, o cotovelo flexionado a 90 graus, o punho em posição neutra e flexão total dos dedos, mantendo a posição por 6 a 10 segundos, como se fosse empurrar a parede para dentro. Faça uma série de 10 repetições. Músculos motores primários, redondo maior e subescapular. Tipo de contração isométrica. O primeiro alongamento será um alongamento cruzando o braço. Sua posição inicial será em pé, com o ombro direito que será alongado e flexionado a 90 graus. A fase 1 será realizada uma flexão horizontal passiva do ombro direito, já que o braço esquerdo estará fazendo a força. E na fase 2, volta à posição inicial. Como está sendo executada uma flexão horizontal passiva, vamos estar alongando os extensores horizontais, que nesse caso serão o deltoide posterior, o infraespinal e o redondo menor. E o grupo muscular será os rotadores externos. Nesse alongamento, é necessário repetições de 4 vezes de cada lado. Não é necessário nenhum equipamento. É recomendado que não puxe ou coloque pressão sobre o cotovelo. Também é recomendado que o alongamento precise ser mantido por 30 segundos e depois relaxe por mais 30 segundos. E assim, a gente pode realizar uma repetição com o outro braço. O segundo alongamento será o alongamento do dorminhoco. Sua posição inicial será em decúbito lateral, ombro e cotovelo flexionado a 90 graus e a radionular pronada. Na fase 1, acontecerá uma rotação externa. E na fase 2, volta para a posição inicial. Os músculos trabalhados vão ser o infraespinal e o redondo menor, e o grupo muscular será os rotadores externos. Nesse alongamento, não é necessário equipamento nenhum para realizá-lo. Tem que acontecer 4 repetições de 3 vezes ao dia. Não é recomendado que dobre o pulso ou pressione ele para baixo. E para realizá-lo, é necessário que o braço saudável para empurrar o outro braço para baixo. Assim, pressionando para baixo até sentir um estiramento na parte traseira do seu ombro afetado. E é necessário também que mantenha essa posição por 30 segundos e depois relaxe o braço por 30 segundos. Exercício excêntrico 2. Posição inicial. Em decúbito dorsal, com os cotovelos flexionados a 90 graus
segurando o halter nas mãos. Você vai fazer um movimento de rotação externa de ombro e um movimento de rotação interna de ombro. Os músculos motores primários são redondo maior e subescapular, e o tipo de contração é excêntrica. Neste exercício, o paciente se posiciona em pé, com os ombros em posição neutra e cotovelo flexionado a 90 graus, segurando uma banda elástica amarrada ao lado do seu cotovelo flexionado. Na fase 1, o paciente faz uma rotação interna do ombro e na fase 2, volta à posição inicial. Nesse exercício, ocorre uma contração concêntrica dos rotadores internos, que são o subescapular e o redondo maior, pois eles atuam contra a tendência do elástico, que puxa para uma rotação externa. Neste exercício, o paciente se encontra em decúbito lateral direito, com o ombro esquerdo flexionado a 90 graus e em flexão horizontal até a mão se apoiar na base. Na primeira fase, ocorre a extensão horizontal do ombro e na segunda, a volta à posição inicial. Este exercício consiste numa contração concêntrica dos extensores horizontais, que é o deltoide acromial e espinal, o infraespinal e o redondo menor. O infraespinal e o redondo menor também fazem parte dos rotadores externos e realizam a rotação externa. Por isso, podemos dizer que este exercício fortalece os rotadores externos do ombro. Indica-se também realizar a mesma coisa com o outro lado. Neste exercício, o paciente se posiciona em pé, com o cotovelo flexionado a 90 graus e o mesmo ombro em rotação interna até o braço chegar à barriga, segurando uma banda elástica amarrada ao lado oposto do braço flexionado. Na primeira fase, ocorre uma rotação externa do ombro e na segunda, uma volta à posição inicial. Neste exercício, ocorre uma contração concêntrica do grupo muscular ativo rotadores externos, que são o redondo menor e o infraespinhal, pois eles atuam contra a tendência do elástico, que puxa para uma rotação interna. Exercício excêntrico 1. Posição inicial. Em pé, ombro abduzido a 45 graus, com o cotovelo flexionado a 90 graus, iradiunar em pronação, segurando o elástico preso em um espaldar. Vamos fazer um movimento de rotação externa de ombro e rotação interna do ombro. Os músculos motores primários são redondo maior e subescapular. O tipo de contração é excêntrica. Exercício excêntrico 3. Posição inicial. Em pé, afaste os pés na largura do quadril, mantenha a postura ereta e o ombro abduzido em 90 graus. Faça o movimento de adução e o movimento de abdução. Os músculos motores primários são redondo maior, externo costal e latíssimo do dorso. O tipo de contração é excêntrica.